o peso do divórcio e o poder da cruz. Estamos aqui mais um dia para aprender e para declarar que somos um canal para que mulheres sejam libertas de tudo aquilo que o mundo tenta prender, que o mundo tenta destruir aquelas que foram chamadas para edificar. E eu creio que o poder da cruz é bem maior do que o peso que o divórcio pode trazer na vida de cada mulher, em nome de Jesus. Bom dia, mulheres! Bom dia! Bom dia! Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do doce Espírito Santo de Deus, aquele que nos consola, aquele que nos ensina todas as coisas, aquele que nos exorta, aquele que se faz presente todos os dias da nossa vida, que Ele esteja aqui conosco nesta manhã, porque sem Ele não podemos fazer nada. Tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. E nós sabemos que o desejo do coração dEle é libertar, curar e salvar. Então eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês que já se assentaram e também que vão se assentar nesta mesa de hoje, porque eu quero falar algo para vocês nesta manhã. Você pode ter a plena convicção, se você está sentada nessa mesa esta manhã, você é uma mulher que tem clamado pelo amor do Pai. Você é esta mulher. E eu sei e eu creio que uma porção ainda maior do amor de Deus, aquele que o Espírito Santo derrama, ele será derramado no nosso coração essa manhã, para que em nome de Jesus Cristo nós possamos compreender aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mulheres que não olham apenas para o seu próprio umbigo, mas mulheres que olham para os olhos de Jesus e conseguem ver aquilo que está clamando, aquilo que está pulsando do coração dele. Essa é a mesa que eu estou convidando vocês para se assentarem nesta manhã, em nome de Jesus. Oi, Hélida, meu Deus. Ah, querida, você me constrange, sabia? Você me constrange. E eu quero nesta manhã, sabe, falar que a sua vida, ela tem abençoado a minha vida. A sua vida, ela realmente tem, meu Deus, eu falo que aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem passado, realmente tem me abençoado demais. Amada Zaélida, que está aí conosco, ela agora, neste fim de semana, na sexta-feira exatamente, ela perdeu o marido dela. E sim, ou seja, literalmente, né? Eu até fixei o comentário dela aí para vocês verem. E assim, é isso que eu sempre ensino para vocês, e essa é a minha meta de vida, sabe? É a caminhar, ainda que seja sangrando e mancando. E a Hélida, a gente tem caminhado muito, muito de perto. E eu acho que não tem nem um mês, né? Que nós nos assentamos na mesa ali no sítio dela, dividimos a mesma mesa. O marido dela fez um churrasco pra gente, delicioso, por sinal. E quando foi sexta-feira, ele estava treinando. Ele teve um infarto fulminante. E ele, assim, um atleta, um policial, como se diz a minha amiga, eles estavam vivendo o melhor momento da vida deles, sabe? E uma das coisas que me impacta muito é que a Hélida sempre chegava perto de mim na igreja. Se ela tivesse uma oportunidade, ela chegava perto de mim e falava assim: Séries, eu sou muito grata, a sua casa mudou minha casa, a sua vida tem mudado a minha vida.
E ela sempre manifestava, sabe, uma gratidão de tudo aquilo que ela estava vivendo, mas uma gratidão de tudo aquilo que ela estava vivendo. E quando foi agora na sexta-feira que ela perdeu o marido dela, 50 anos, gente. Como se diz, né, amiga? Da noite pro dia, a estação dela mudou. Da noite pro dia, ela saiu da primavera e ela entrou no inverno. Da noite pro dia, a estação da vida dela mudou. E ontem, quando eu estava conversando com ela, antes de ontem, vendo ela ali no nosso pequeno grupo de mulheres, gente, é uma força, sabe? É só o Senhor que faz isso. Só o Senhor. E como se diz ela, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. A melhor fase da minha vida eu estava vivendo na minha casa, na igreja. Mas eu creio, querida. Eu creio de todo o meu coração que o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Eu creio que Ele não erra. E eu creio que nós estaremos juntas para realmente, assim, contemplar, sabe, a grandeza de Deus e aquilo que a tua vida vai fazer em outras vidas. E eu queria mesmo te honrar, sabe, nesta manhã. O sepultamento do marido da Hélida, a gente foi no sábado, domingo ela estava louvando ao Senhor na igreja. E hoje ela está aqui conosco nessa mesa. E olha, amiga, eu vou te contar. Eu sepultei a minha mãe num sábado. E na segunda-feira eu voltei ao normal também. Sabe, eu voltei a gravar. Eu lembro que na época eu gravava um programa de televisão, eu voltei. E é muito bom ver você, sabe, é muito bom ver que a nossa vida, ela tem espelhado outras vidas na dor. Porque isso para mim é alegria. Sabe, eu falo que muitas vezes espelhar a nossa vida nos dias bons é difícil, sabe, gente? Porque nem todas as pessoas sempre terão dias bons. Mas eu louvo a Deus, viu, pela tua vida. E eu quero orar nesta manhã. E eu quero começar orando por você, em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor, por essa mesa. Obrigada, Pai, por esse café. Senhor, eu quero nessa manhã, eu já orei pela vida dela essa manhã. Mas mais uma vez eu quero orar aqui, Pai, com todas essas mulheres aqui essa manhã, pela vida da Hélida, pelos filhos dela, pela casa dela. Nós queremos nessa manhã, pelo poder do nome de Jesus, Pai, abençoar a vida da Hélida, a casa da Hélida. Nós queremos mesmo, Senhor, nesta manhã, Pai, declarar, Pai, que não vale encantamento sobre ela e sobre a casa dela. Nós cremos, Pai, que o Rodrigo cumpriu a carreira dele e nós abençoamos a Hélida e os filhos para cumprir a carreira deles em nome de Jesus. Que o Senhor seja a força deles, que o Senhor seja o poder deles, que o Senhor seja o marido dela, Pai. E que o Senhor seja o pai dos filhos dela, em nome de Jesus Cristo. Nós acreditamos, Pai, naquilo que o Senhor faz. Nós acreditamos, Pai, no Teu poder. Por isso, nós abençoamos a vida da Hélida nessa manhã, em nome de Jesus. E mais uma vez, Pai, nós queremos convidar o Senhor para estar conosco aqui nessa mesa. Hoje nós estamos fechando uma série, Pai, onde nós aprendemos tantas coisas que eu creio que tudo que nós temos aprendido vai trazer muita graça, sabe, muita bondade, vai trazer muito amor para que nós possamos ser fortalecidas, mas também fortalecer, Pai, a vida de outras mulheres. Por isso, Espírito Santo de Deus, o nosso mestre, que o Senhor tenha liberdade de nos ensinar esta manhã, que o Senhor tenha liberdade de virar chaves, que o Senhor tenha liberdade de curar, de libertar. E eu sei, Pai, que o de repente do Senhor Ele vai vir e que Ele possa vir, Pai, sobre a nossa vida nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindas, meninas, que Deus abençoe. E eu queria que alguém pudesse colocar aí para mim o peso do divórcio e o poder da cruz. Hoje é isso que nós vamos falar, é isso que nós vamos aprender nesta mesa.
e somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Que a gente não saia para fora em nada daquilo que Ele quer fazer nesta manhã. Ele tem a liberdade de fazer tudo o que Ele quiser. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Virgínia. Ai, eu vou só fazer uma coisa aqui. Vou colocar a cruz com letra maiúscula. Amém? Obrigada, Deb. Meninas, vamos lá. Séries, você é a favor do divórcio? Não, queridas. Eu não sou a favor do divórcio. E Deus também não é a favor do divórcio. O Senhor, Ele liberou uma palavra que quando homem e mulher se unir, os dois serão uma só carne. A partir da união, do casamento, o Senhor já não vê mais duas pessoas. O Senhor vê uma só carne, tá? E aquilo que Deus une, o homem, ele não pode ter a ousadia de separar. Meninas, manda aviãozinho, convida muitas mulheres para estar aqui conosco, em nome de Jesus Cristo. Convida no mínimo umas 10 mulheres para estar aqui, sabe? Deixa o Senhor alargar as fronteiras daquilo que Ele tem para fazer através da tua vida. E eu creio nisso, em nome de Jesus, que o Espírito Santo te conduza, compartilha, mas vai além. Amém? Então, Séries, por quê? Por que você está falando tanto sobre o divórcio? Portanto, por que você muitas vezes está... Deixa eu falar uma coisa com vocês. O Senhor, Ele detesta o divórcio, mas o Senhor permite o divórcio por causa do nosso coração duro, sabe? É isso que a palavra de Deus fala. O Senhor, Ele permite o divórcio por amor. Não é... Acredite, o Senhor permite o divórcio por amor a nós. Sabe? Eu compartilhei com vocês nestes tempos o caso de uma amiga íntima minha e que quando eu orava a respeito dela, o Senhor ministrou meu coração. Filha, ela dormia com o inimigo. Ela dormia com o próprio diabo do lado dela. E o Senhor não quer ver mulheres, sabe, que acordam, têm sede dele, que busca ele o dia inteiro. Mulheres que estão assim fazendo de tudo para edificar o lar. O Senhor não quer ver essas mulheres quando chega à noite dormindo com o inimigo. Vendo ali o inimigo fazer planos a respeito dela. Não, querido, o Senhor não quer isso. A Bíblia é muito clara que existem situações que o Senhor permite o divórcio. Em situações de adultério, o Senhor permite o divórcio. Mas o Senhor também permite o divórcio em situações de violência. O Senhor, Ele não quer, Malaquias fala sobre o divórcio e o Senhor, Ele não quer, sabe, ver filhas dele sendo violentadas, sendo agredidas. Meninas, sai e entra de novo, tá? Você acha que eu vou pôr o meu marido, se ele souber que a nossa filha está apanhando no casamento dela, você pode ter a plena convicção. Você pode ter a plena convicção que a primeira coisa que o meu marido vai fazer é tirar ela de dentro da casa dela e colocar ela dentro da nossa casa. Você pode ter plena convicção disso. Porque um pai, ele não cuida, sabe? Você acha que o Senhor, Ele te formou no ventre ali da sua mãe? Você acha que o Senhor te teceu ali no ventre da sua mãe para que você depois fosse violentada por um homem, usado por Satanás para acabar com a sua vida, para acabar com a sua história? Querida, nunca, nunca. Então você precisa saber que nesses casos, o divórcio, o Senhor permitiu o divórcio por causa da dureza do nosso coração. Séries, mas a mulher tem que suportar, ela tem que pagar um preço para edificar.
Porque deixa eu te falar uma coisa. Você tem que suportar muitas coisas. Você tem que pagar um preço para edificar, sim. Mas você não tem que ir para a cruz, igual Jesus foi, não, tá? Não. E uma vez que você está tentando fazer aquilo que só Jesus fez, você vai correr o risco de acabar com a sua vida. Agora, sabe o que é o problema, gente? Que eu entendo que muitas pessoas questionam. É porque hoje nós vivemos uma geração como se o divórcio fosse algo normal. Não, queridas, o divórcio ele desagrada o coração de Deus. E se você não estiver em cima da palavra de Deus, se você não estiver em cima, se você não estiver em cima de uma direção de Deus, o divórcio ele se torna a maior maldição na sua vida, porque você está batendo contra a vontade de Deus. Totalmente contra a vontade de Deus. Hoje mesmo uma mulher me perguntou aqui no Instagram que o pastor dela simplesmente largou a mulher dele e agora se casou com outra mulher. Se isso era normal. Não, querido, isso não é normal. Isso não é normal. O divórcio, ele não é usado para alimentar, sabe, o sentimento da nossa carne. O divórcio, ele é usado por causa da dureza do nosso coração, onde homem e mulher não cumprem com excelência aquilo que Deus os chamou para fazer. Mas o divórcio não é para alimentar a nossa carne. O divórcio, ele não entra simplesmente, eu mereço ser feliz. Eu me lembro que certa vez eu fui conversar com uma mulher que ela queria separar do marido e qual que era o argumento dela? Eu quero ser feliz. Deus não quer me ver infeliz. Isso é uma mentira do inferno. Deixa eu te falar uma coisa. Se for preciso que a gente passe por muitos momentos de infelicidade para obedecer a Deus, Ele vai pedir isso de mim e Ele vai pedir isso de você. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Mas eu me assento aqui, nessa mesa. Sabe, é para falar algo que não tem nada a ver com tudo isso. Sabe por quê? Porque eu vou te falar algo. A ferramenta que o diabo mais usa, a ferramenta que o diabo, assim, mais usa para destruir mulheres que constroem, são homens que destroem. A mulher, ela é o espelho do cuidado do marido. Essa é a mulher. A mulher, ela literalmente, ela reflete o cuidado do marido. Sabe? O problema de muitas mulheres, que muitas vezes são tidas na igreja como faladeira, como um monte de defeito. Deixa eu te falar uma coisa, a maioria dessas mulheres, o problema delas não vem delas, mas o problema delas vem da raiz, porque elas não são cuidadas dentro da casa delas. E, consequentemente, elas manifestam na igreja uma necessidade de cuidado. E muitas vezes nós, dentro da igreja, a gente está tão distante do amor de Deus, a gente está tão frio, porque a palavra de Deus fala que no final dos tempos o amor iria se esfriar de quase todos, que a gente literalmente, a gente começa a colocar aquelas mulheres de lado porque elas são enjoadas demais, porque elas são faladeiras demais, mas nós não conseguimos, sabe, nos entregar, nós não conseguimos nos entregar ali nas mãos do Senhor para entender que o que aquela mulher manifesta, que o que aquela mulher tem é a falta do cuidado do marido dentro da casa dela. E Satanás, ele usa assim, gente, ele usa homens para serem usados, eles são muito usados nas mãos do diabo para destruir aquelas que foram chamadas para edificar. A nossa luta, ela não é contra carne, não é contra sangue. A nossa luta é contra principados e potestades, contra o diabo, contra o diabo. Ele usa a vida das pessoas que não temem ao Senhor para destruir outras vidas. Então, nós precisamos discernir. Talvez você fale assim, não, essa série ela não foi para mim porque eu sou uma mulher casada. Deixa eu te falar uma coisa.
talvez essa série foi mais para você do que para outras mulheres, porque o Senhor, Ele está ansiando. O Senhor está ansiando em levantar mulheres que Ele confia para cuidar dessas outras mulheres ali dentro da igreja. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava falando aqui no início para vocês da Hélida. E, gente, nós temos um pequeno grupo ali na igreja. E esse pequeno grupo é de mulheres casadas, de mulheres solteiras, de mulheres divorciadas. Esse pequeno grupo ali na igreja nosso, a gente ama tanta Hélida, que nós estamos ali para acolher essa mulher. Nós estamos vivendo um tempo tão lindo nesse pequeno grupo, que o amor do Senhor, ele vai nos constrangendo, de uma maneira, sabe, tão linda, que é algo maravilhoso. E ali a gente não chega lá, a gente não olha para o estado civil de ninguém. A gente olha para ele. Sabe por quê? Porque tem dias que é a casada que precisa uma da outra. Tem dia que é a divorciada que precisa uma da outra. Tem dia que é a viúva que precisa de uma da outra. Tem dia que é a solteira que precisa de uma da outra. Querida, deixa eu te falar uma coisa, não se apegue no seu estado civil. Se apegue no Senhor. Se apegue no Senhor, na força do poder do Senhor. Ah, querida, eu quero te falar algo. O peso do divórcio, que o divórcio traz, não pode ser maior que o poder da cruz na sua vida. E nós precisamos levar esse poder da cruz para outras pessoas. Nós precisamos disso. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa escolher não carregar o peso da dor, sabe? Que o divórcio te causou, que o outro te causou. Mas você precisa escolher carregar no seu coração o poder da cruz. O poder que existe na cruz. E quando você carrega o poder da cruz, o Senhor te fortalece e você começa a entrar num caminho onde você não foge das partes do processo que muitas vezes vão te fazer chorar. Sabe por quê? Porque é aquela palavra, é aquele momento de dor que te faz chorar, que depois vai trazer uma alegria verdadeira sobre a tua vida. É esse momento de dor que muitas vezes vai depender a sua verdadeira alegria. Eu sei que o processo, sabe, de um divórcio, eu sei que é confrontador, mas não é só do divórcio, queridas. O processo do divórcio é confrontador, o processo da viuveza é confrontador, o processo muitas vezes do casamento é confrontador. Mas se tiver uma coisa que nos liberta, é estabelecermos, escolher, sabe, viver o processo daquilo que Deus tem para nós, porque o processo, ele é dolorido, sim, é dolorido, mas o processo, ele é cicatrizante. Ele é cicatrizante. Amadas, ontem eu fiquei bem mexida. Ontem eu fiquei muito mexida. O Senhor pediu para o Miguel fez um voto agora, onde ele raspou a cabeça. E ontem, quando ele fez isso antes de ontem, e ontem, quando o Marcelo mandou um vídeo dele para mim, sabe, a única coisa que eu vi, Marcelo falando, né? Nossa, ficou feio demais, meu Deus, ficou feio demais. Mas a única coisa que eu vi no vídeo foi a cicatriz que ele tem aqui, de quando ele passou pelo vale da sombra da morte. E nós passamos junto com ele. O Miguel tem uma cicatriz aqui, gente, do cisto que ele teve aos 18 anos, onde ele teve várias convulsões, onde ele perdeu a fala, onde ele perdeu o sentido, onde ele literalmente, nós pensamos que ele não iria voltar, sabe? Ele tem essa cicatriz aqui, ó. E ele tem passado por esse processo, sabe? E Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que 4 anos depois, ele raspou a cabeça e aquela cicatriz está ali, ó, reluzente. E eu tenho a plena convicção, quando eu olhei para aquela cicatriz ontem, gente, veio um temor no meu coração,
mas eu tenho a plena convicção de que ele nunca viu essa cicatriz como ele está vendo agora, nesses últimos 2 dias. Porque ele sabe que ele passou pelo processo. Queridas, deixa eu falar algo com vocês. Se submeta ao processo. Sabe, o processo, ele te puxa para trás. Ele te puxa para trás para depois te lançar mais longe ainda. Escuta o que eu vou te falar. O processo, ele te envergonha para depois te dar honra. O processo, ele te faz chorar. Ele te faz chorar demais para depois alegrar o seu coração com um nível de alegria que ninguém pode te roubar. Amadas, eu falo que quem não passou, né? Quem experimentou o estado civil divorciada sabe o que é abandono e sabe quão dolorido é o processo. É muito dolorido. Eu falo que o processo do divórcio é como uma pedra, sabe? Ele é como uma pedra a ser lapidada. E eu vou falar algo para vocês, meninas. Muitas de vocês aí pode ser que não tenha passado, mas aquelas que já passaram, quando a gente se submete ao processo do divórcio, eu falo que assim, o Senhor vai criando camadas mais grossas em nós. E bem mais difíceis de serem penetradas, sabe? E eu creio que isso é muito providencial, porque a partir daquele momento, muitas pessoas elas não têm mais acesso a nós como elas tinham antes. Mas essas camadas fortes, essas camadas que realmente Deus, Ele é poderoso. Deus é poderoso para penetrar. Deus é poderoso para entrar e para literalmente fazer algo lindo, algo maravilhoso, como Ele tem feito hoje na minha vida. Eu sou um exemplo disso, sabe? Deus, Ele quer nos ver limpas por completo. Sabe, talvez você fale assim, Séries, mas por que que você fala tanto sobre isso? Gente, nós já temos 24 anos de casada e ano que vem nós vamos fazer bodas de prata. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu trago à memória aquele que me dá esperança. Mas eu aprendi a trazer à memória não aquilo que me dá esperança. Eu tenho aprendido, por causa do amor de Deus, a trazer à memória aquilo que dá esperança para outras pessoas. Sabe? E há 26 anos atrás, eu passei pelo processo do divórcio. E a minha dor, ela foi tão cicatrizada, que hoje eu sou fortalecida para mostrar essa cicatriz para muitas mulheres e falar assim, não desista, querida, prossiga, que essa ferida vai se tornar uma cicatriz. E essa cicatriz é poderosa para que você se lembre de onde Deus te tirou. E ela é poderosa para te fortalecer, para que em nome de Jesus Cristo você possa ajudar muitas e muitas mulheres a saírem desse lugar. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Não viva, sabe? Não passe pelos processos e simplesmente depois abandone os processos da sua vida. Como se você tivesse, sabe, elevado um nível maior e como se você não quisesse muitas vezes se misturar àquelas pessoas que estão passando pelo processo. Querida, seja sensível à voz de Deus. Seja sensível à voz do Espírito Santo de Deus a todo tempo para saber onde você quer estar. Onde Ele quer que você esteja. Sabe? Seja sensível à voz do Senhor, em nome de Jesus. Sabe? E hoje eu quero te levar para um lugar onde você, pelo poder do nome de Jesus Cristo, você solte essa dor. Sabe? Eu sei que é triste, eu sei que dói. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu fui assinar o meu divórcio na época, eu tinha planos firmes de me suicidar, de acabar com a minha vida. Mas eu tinha muita convicção disso. Só que eu glorifico a Deus que eu suportei. Porque através de tudo aquilo que Deus fez na minha vida nesses últimos 27 anos, deixa eu te falar uma coisa.
Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu abri mão, escuta isso aqui que eu vou te falar agora. Uau! Quando eu me entreguei, suportei a minha dor, eu me tornei uma mulher que sou usada para aliviar a dor de muitas mulheres. Ei, escuta isso que eu vou te falar. Suporte a dor que você está passando, mas não carregue a dor do divórcio. Suporte a dor que você está passando, mas não carregue o peso do divórcio. Prossiga. Se submeta ao processo. Porque quando você levantar a tua cabeça, e escolher passar por essa dor, eu posso te falar, sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu comigo. A mesma coisa que aconteceu comigo. Você vai ser usada para aliviar, para tirar, sabe, como um instrumento nas mãos do Senhor, a dor de muitas e muitas mulheres. Hoje eu quero te falar uma coisa. Deixe ir. Deixe ir o peso do divórcio. Deus pode lidar com a sua dor. E Ele ainda pode fazer essa dor virar uma mensagem. Deixa ir. Deixa eu te falar uma coisa. Isso não vai doer mais do que já está doendo. Se submeta ao processo. Por favor, deixe ir. Deixe ir. Mas se esforce todos os dias da sua vida. Se esforce para se voltar para o único que pode te curar. E Ele se manifesta através daqui. Ele se manifesta através daqui. Corra, mas corra para esse lugar em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Começa a declarar hoje na tua vida. Começa a declarar hoje na tua vida. Eu sou uma mulher sábia, que ainda faço tolices. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo que eu não vou cometer a tolice de carregar a dor do outro e muito menos a vergonha que o outro me fez passar. Eu atendi uma mulher e a frase dela me marcou muito. Ela foi traída, ela foi abandonada, mas escuta a frase que essa mulher me disse, que me impactou demais. Ela me disse assim: eu tenho muita raiva do estado civil de divorciada que ele me fez ficar. Deixa eu te falar uma coisa. Com muito temor no meu coração, se você tem raiva do homem por causa do estado civil que ele te fez ficar, você precisa orar e clamar para que a revelação da paternidade de Deus venha sobre a sua vida. Porque eu sei que quando você tiver a revelação da paternidade de Deus, você vai ter a plena convicção de que o seu estado civil na terra não pode nem tocar no seu estado civil do céu. No céu, você é filha do Deus vivo. Você é filha do Deus vivo. Querida, o estado civil dói. Eu sei que dói. Ontem, a Hélida me disse que ela foi buscar o documento dela, onde o estado civil dela passou para viúva. É claro que doeu. É lógico que dói. Mas ela está escolhendo não carregar essa dor. Sabe por quê? Porque ela sabe que ela é filha de Deus. Ela sabe que o estado dela no céu é de uma paternidade reconhecida, cuidada pelo Pai. Eu não estou aqui te falando que não dói, mas eu estou aqui te falando de uma sabedoria
que não se deixa ser intimidada por aquilo que o outro fez com você, mas daquela sabedoria que você escolhe, por causa de quem é o seu pai, levantar a cabeça e prosseguir. Levantar a cabeça e prosseguir. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Se tiver uma coisa que a mulher divorciada ela não precisa carregar, é a vergonha. Não, querida. Deixa eu te falar uma coisa. Seja quem você é. Inclusive, se você está aqui nessa live e você é uma mulher casada e você muitas vezes apresenta o seu estado civil como uma mulher casada, querida, deixa eu te falar uma coisa. Apresente seu estado civil sempre como uma filha do Deus vivo. Eu já contei esse testemunho para vocês várias vezes, mas esse testemunho ele me impactou e na época ele transformou a minha maneira de viver. O Miguel na adolescência me dando muito trabalho e eu falei, Deus, eu preciso mostrar para esse menino que é uma boa mãe, que é uma boa mãe, que é uma boa mãe. Até o dia que o Senhor virou para mim e falou assim, esse menino nunca vai ser mãe. Para que você quer mostrar para ele que é ser uma boa mãe? Você precisa mostrar para ele que é ser uma boa filha e não somente para ele. Você precisa ser uma boa filha todos os dias da sua vida. Sendo uma boa mãe, você não impacta todas as pessoas. Sendo uma boa esposa, você não impacta todas as pessoas. Mas sendo uma filha do Deus vivo, uma mulher apaixonada por Jesus, não tem ninguém que você não impacte. Ah, querida, não tem ninguém. Não tem ninguém que você não impacte. Não tem ninguém que você não alcança. Andando como filha do Deus vivo. Saia desse caminho de morte, sabe? Onde você tenta vivendo ser alguma coisa, sabe? Onde você se agarra. E muitas vezes aquilo que a terra te entrega, querida, em nome de Jesus Cristo, sai desse lugar. Saia desse lugar. E se posiciona, sabe? Se posiciona num lugar onde o poder de Deus, ele vem e ele faz todas as coisas. Eu quero agora que vocês vão comigo aqui em 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Eu quero meditar um pouquinho nessa história aqui com vocês. A história de Abigail. Vamos ler um pouquinho sobre a história dessa mulher? 1 Samuel 25, versículo 2. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Abigail era sensata e formosa. Porém, o homem, ele era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Deixa eu te falar uma coisa. Aqui, essa história tem 3 personagens. Essa história real, ela tem 3 personagens. Davi, Nabal e Abigail. Aqui fala de um homem que tinha muitas coisas. Ele era um homem rico, ele era um homem próspero, abastado. Ele tinha ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma das coisas que muitas vezes faz a gente colher a morte é quando nós falamos que nós temos o Senhor como único Senhor e Salvador da nossa vida, mas na verdade nós não temos. Nós literalmente temos como Senhor da nossa vida Mamon, que é o Deus da prosperidade, que é o Deus das riquezas. Quantas e quantas mulheres, quando vão casar, em vez de pedir a Deus, sabe, que as características do homem sejam um homem de caráter, seja um homem que tenha o coração propício para se quebrantar a Deus, a única coisa que elas olham é se o homem tem posse ou não. E, consequentemente, as riquezas daquele homem cegam as mulheres a ponto delas não verem aquilo que está por trás. Nabal, ele era um homem rico, porém, ele era um homem duro
e maligno no tratar todas as pessoas. Abigail, meu Deus, uma mulher sensata e formosa. A gente não sabe, mas esse homem aqui, ele vinha de uma linhagem do povo de Deus. Tem mulheres que ainda se enganam, sabe? Que acham que se buscar o homem dentro da igreja tá tudo certo. Querida, deixa eu te falar uma coisa, cuidado. Cuidado, muito cuidado. Porque nem tudo aquilo que fica dentro de uma garagem é um carro. Muitas vezes a garagem é mais usada para guardar os entulhos, para guardar os destroços, para guardar aquelas coisas que não servem para mais nada, do que para literalmente guardar carro. Então, cuidado com esse engano de que o seu homem é da igreja e vai dar tudo certo. Querida, que você possa buscar ter uma comunhão com o Senhor tão profunda, tão profunda, tão profunda, que você possa ter olhos abertos para ver que muitas vezes o seu marido ou o marido da tua filha não está na igreja, mas ele ainda está lá de fora, tá? Não confunda religião. Não coloca religiosidade com jugo desigual, porque você não conhece o coração. E guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Que nem toda garagem é feita para colocar carro. Nem toda igreja tem só cristãos. Nem toda igreja tem só homens de caráter. Nananina não. Cuidado. Vamos continuar e deixa o Espírito Santo fluir. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como que ele está. Direis àquele homem próspero, paz seja contigo e tenha paz toda a tua casa, e tudo que você possuir tenha paz. Tenho ouvido que teus tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores, Nabal, os seus homens, Nabal. Ele está falando assim, Davi, ó. Nabal, os teus homens, eles estiveram aqui conosco. E sabe, Nabal, nós não fizemos nenhum mal nós fizemos a ele, os dias que eles estiveram aqui no Carmelo conosco. Pergunta, Nabal, aos seus moços, e eles vão te falar como que eles foram tratados aqui. Achem mercê, pois os meus moços agora estão aí na tua presença, porque eu sei que nós viemos em boa hora. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi e tendo conversado com Nabal, todas essas palavras em nome de Davi eles esperaram. E Nabal respondeu assim aos moços de Davi e disse assim: Quem é Davi? Quem que é esse filho aí de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Eu, tomar do meu pão, da minha água, da minha carne, das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que Nabal fez aqui? Nabal, ele literalmente julgou. Gente, escuta isso daqui, por favor, por favor. Ah, Espírito Santo, eu te amo. Ah, Espírito Santo, como é bom depender do Senhor. Nabal, Nabal, ele virou para Davi e falou assim: Deixa eu falar uma coisa. Eu vou servir um homem que literalmente fica fugindo do seu senhor? Davi, nessa época, estava fugindo de Saul, porque Saul queria matá-lo. Presta atenção, Saul queria matá-lo. E Nabal julgou na cara dele a situação que ele estava. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, não julgar na cara das irmãs a situação que elas se encontram, mas que a gente possa lembrar que um dia, muitas vezes, essas mulheres divorciadas, elas estiveram no mesmo lugar que nós estamos hoje. E nós temos teto de vidro, tá? Cuidado. Ah, mas eu não vou falar nada. Não, você não precisa falar. Na lei, era no falar.
Hoje, na dispensação da graça, você peca quando você pensa. Hoje, na dispensação da graça, o homem não peca quando ele consome o adultério. O homem peca quando ele pensa em outra mulher. Então, cuidado para que nós não possamos ter essa atitude de Baal com aquelas mulheres divorciadas que estão dentro da igreja, precisando de nós, precisando do nosso carinho, precisando do nosso apoio. E muitas vezes a gente vira para elas e fala assim, eu ajudar essa mulher divorciada? Imagina se eu vou fazer isso. Ainda corre o risco dessa mulher querer alguma coisa com meu marido. Afinal, olha, ela ainda é bonita. Ah, querido, o Espírito Santo é fiel demais. E ele não está revelando essa palavra aqui à toa, não, tá? Ei, essa palavra aqui agora, ela está sendo revelada. Eu nunca tinha lido essa palavra dessa maneira. E quando a revelação vem, querida, é porque o Senhor tem corações aqui que ele vai acertar agora. E ele tem corações aqui que ele vai acertar depois. Então, cuidado para que você não seja uma Nabal na vida das mulheres que muitas vezes o Senhor está colocando ao seu lado, para que você as alimente com amor, para que você as alimente com carinho, e você está literalmente desprezando as mesmas. Versículo 12. Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo. Segundo todas essas palavras, pelo que disse Davi aos seus homens. Agora, depois que eles contaram aquilo ali para Davi, Davi virou e falou assim, cada um pegue a sua espada. Cada homem de Davi, que eles eram valentes, tá? Eram os valentes de Davi. Cada um pegou a sua espada e Davi também. E eles subiram. Gente, junto com Davi foi uns 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. Agora escuta isso. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal chegou para a mulher de Nabal, que era sensata e formosa, Abigail, e falou assim, Davi enviou do deserto, Abigail, sabe o que aconteceu? Davi, ele enviou do deserto homens para saudar Nabal. Sabe o que Nabal fez? Nabal maltratou eles e colocou eles para correr. Aqueles homens, porém, Abigail, eles foram tão bons conosco, nós nunca fomos agravados por eles, Abigail. Ei, nenhuma coisa nós sentimos falta, Abigail, todos os dias do nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com ele apacentando as nossas ovelhas. Agora, Abigail, considera o que você vai fazer, sabe por quê? O mal já está batendo na nossa porta. O mal já está ali batendo na nossa porta, determinado contra Nabal e contra toda a casa de Nabal. Porque Nabal é filho de Belial e não há quem possa falar. Querida, aqui está falando que muitas vezes nós, como essas mulheres que maltratam outras pessoas, que não valorizam os dias bons daquelas pessoas, sabe? Talvez uma amiga sua, quando ela estava casada, ela prestava para você. Agora que ela foi traída, que ela foi abandonada, ela não presta mais. Se tiver uma coisa que eu senti na pele na minha vida, foi quando eu fui abandonada e traída. A igreja, que era a igreja, sabe o que ela fez? Ela sumiu. Acabou a igreja, sabe? Os olhos das pessoas da igreja, para mim, naquela época, acabou. Eu não prestava mais. Eu prestava assim, quando eu estava ali servindo, casada, era uma maravilha. Mas a partir do momento que eu fui abandonada e traída, acabou, queridas. Eu não tinha mais valor, a minha voz não tinha mais peso, nada. Sabe? Eu louvo a Deus, porque eu falo que Deus levantou um homem, segundo o coração de Deus, um pastor. Eu falo que eu gosto de falar o nome dele, pastor Eurico. Esse homem foi usado por Deus para investir na minha vida de uma maneira que ele começou a acreditar na minha vida, sem mesmo, antes de eu acreditar. Queridas, hoje eu não tenho muito contato com esse homem, mas esse homem nunca mais vai ficar esquecido no meu coração. Nunca mais. E eu tenho a plena convicção de que hoje ele colhe. Sabe, eu tenho a plena convicção de que hoje ele colhe aquilo que ele fez para minha vida, na casa dele, com os filhos dele. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Quantas e quantas mulheres pode até não colher no seu casamento, mas que vai colher no casamento dos filhos dela o abandono de mulheres as quais elas fazem hoje.
Sabe por quê? Porque nós não precisamos da misericórdia de Deus, até o ponto que essa misericórdia precisa alcançar alguém que a gente ama. Querida, não plante algo que um dia você vai colher. Tudo aquilo que o homem planta, o homem vai colher. Quantas e quantas mulheres que hoje desprezam mulheres que são divorciadas. Deixa eu te falar uma coisa. E talvez você pode até estar falando assim, ah, mas aquela mulher que eu não consigo engolir, ela traiu o marido. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala em algo que se chama arrependimento. Quando você vai tratar qualquer tipo de pessoa, você não olha o que ela fez ou o que ela deixou de fazer. Você precisa olhar o sangue de Jesus sobre a vida dela. Você e eu não somos ninguém para apontar as pessoas. Sabe? Aquela mulher adúltera, ela só tinha Jesus. E quando Jesus a perdoou e virou para ela e falou assim, vai, não peques mais, ela precisou de muitas pessoas para ajudar ela a não pecar mais. E hoje, sabe o que Deus está aqui falando comigo, com você? Deus está querendo levantar mulheres para ajudar outras mulheres que já foram perdoadas a não pecar mais. Porque se isolarmos muitas vezes essas mulheres que talvez até traíram, mas se a gente isolar elas, elas não vão aprender o que não é pecar mais. Queridas, vão viver a genuinidade do Evangelho? Ah, queridas, eu não posso ir além daquilo que... Tem coisas que eu preciso guardar no meu coração, porque não... Eu não posso expor. Mas vocês não sabem o que eu colhi por causa de a vida inteira. Vocês não sabem o que eu tenho colhido. Porque o Senhor, Ele nos ensina há muitos anos a acolher pessoas que aos olhos do mundo são miseráveis, mas que Deus mostra para mim e para o meu marido o valor delas. E vocês não têm consciência do que é essa atitude nossa de acolher talvez gente que ninguém acredita nelas. O que essa atitude nossa tem feito na nossa casa, na vida dos nossos filhos. Querida, deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Amar quem te ama é fácil, querida. Querida, deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. Abençoar quem te abençoa é muito fácil, querida. Sai desse lugar. Sai desse lugar de miséria, de dar o que você tem. O Senhor está te chamando para dar aquilo que Ele pode colocar dentro de você. Sai desse evangelho raso, onde você aponta, onde você acha que a sua dignidade está naquilo que você faz ou naquilo que você deixa de fazer. Saia desse lugar se você quiser viver o sobrenatural de Deus. Passe a olhar com os olhos dele, passe a olhar com o coração dele, passe a viver o evangelho que Jesus Cristo viveu, um evangelho onde ele fala que eu não vim para quem acha que não tem doença, eu não vim para quem acha que não é perdido, eu vim para os perdidos, eu vim para quem sabe que é doente. Ei, o evangelho verdadeiro não é esse evangelho de coisas boas, o evangelho verdadeiro é aquele que pega o mais terrível, o mais podre para levantar ele no meio daqueles que acham que são alguma coisa. Ah, querida, saia desse lugar. Saia desse lugar. Em nome de Jesus Cristo, saia desse lugar. Saia. Sabe, peça ao Senhor. Peça ao Senhor. Ah, queridas, um dia eu ainda quero contar para vocês, sabe, o que eu passei, o que eu vivi dentro da minha casa. Um dia eu quero ainda poder contar para vocês o quanto de graça foi regada a minha casa, de quanta misericórdia foi regada a minha casa. Porque nós temos escolhido plantar amor, porque nós temos escolhido plantar misericórdia, porque nós temos escolhido plantar perdão, nós temos escolhido fazer muitas vezes aquilo que a gente não tem. Mas a gente tem a plena convicção de que o Senhor, Ele pode, através de nós, fazer alguma coisa. Querida, saia desse lugar. Saia desse lugar, sabe, de entrar muitas vezes em movimentos que servem só para trazer desunião. Querida, deixa eu te falar uma coisa, escuta o que eu vou te falar aqui. Se a sua unidade com outras mulheres traz desunião no coração de outras, essa unidade, ela não é para a vida. Deixa eu te falar uma coisa, a unidade que aconteceu ali na Torre de Babel, ela não era uma unidade para a vida. Ela não era uma unidade para a vida. Nem toda unidade é boa.
Guarda isso no teu coração. Nem toda unidade vem do céu. Cuidado com os movimentos de unidade que você entra. Cuidado. Nem toda unidade produz frutos do céu. Existem muitas unidades que estão produzindo frutos do inferno. Como foi produzida ali na Torre de Babel. A ponto de Deus chegar, ele, o Pai, o Espírito Santo, virar e falar assim: se esse povo continuar unido, nós vamos colher coisas muito ruins. E o que Deus fez? Deus chegou ali e confundiu as línguas, porque a unidade, ela não é só para o bem, mas principalmente para o mal. Cuidado com o tipo de unidade. Gente, quando as pessoas me chamam para unidade, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho que orar demais, porque eu não entro em qualquer movimento de unidade. Eu não entro em qualquer movimento de unidade. Não entro. Se o Senhor não falar comigo muito claramente, eu não entro. Eu lembro da Torre de Babel. Sério, mas isso é soberba? Não, querido, isso não é soberba, isso é comunhão. E você precisa entender, unidade. Nem toda unidade produz vida. E muitas unidades no nosso meio cristão têm sido usadas por Satanás para produzir morte. Vamos continuar aqui. Depois que o moço falou isso tudo para Abigail, Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo, pôs sobre os jumentos e disse aos moços: ide adiante de mim, pois vos guiarei, vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela a seu marido Nabal. Nada disse a seu marido Nabal. Nesse momento aqui, Abigail teve a plena convicção para não ser uma com Nabal. Nesse momento aqui, a Bíblia diz, porém, ela não disse nada a Nabal. Ela não teve unidade com o marido dela nesse momento aqui, tá? Enquanto ela cavalgando um jumento descia encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam. E ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera, com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto. Olha, eu fiz tudo para Nabal, mas ele me pagou mal. Mas ele me pagou mal por bem. Ele me pagou mal por bem. Versículo 22. Faça Deus o que lhe prover aos inimigos de Davi, se eu deixar amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Davi estava disposto a matar todos da casa de Nabal. Davi estava certo? Não, ele não estava certo. Mas ele estava irado e ele estava a ponto de pecar. Irai-vos e não pequeis. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se diante de Davi, inclinou-se em terra, lançou-se aos pés de Davi e virou para ele e falou assim: meu senhor, cai a culpa sobre mim. Permite-me falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe com meu senhor, esse homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o nome dele significa o que ele é. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. Eu, porém, a tua serva, eu não vi os moços do meu senhor que enviastes. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue, de vingar por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos os que procuram fazer mal ao Senhor. Eu trouxe, e ela fala, né, que trouxe um monte de coisa para ele no versículo 28. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará a casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir, aqui ela começa a profetizar a bênção sobre a vida de Davi. Aí Davi, no versículo 32, vira para ela e fala assim: bendito o Senhor, o Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita, Abigail, seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma. Hoje você me tolheste de derramar sangue e de querer por minha própria
mão me vingar. Porque tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que você me impediu de fazer o que era mal. Se você não tivesse vindo, se você não tivesse vindo ao meu encontro, eu não teria ficado na casa de Nabal nenhum. Eu teria matado todos do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta havia lhe trazido, virou para ela e falou assim: sobe em paz. Eu ouvi a sua oração e eu não vou fazer isso. Vem cá. Abigail, ela não foi lá pedir divórcio para Nabal, não. Ela não foi pedir divórcio para Nabal. Mas ela se colocou na brecha para resolver a situação da casa dela. Às vezes eu sei que o processo de divórcio é mais fácil do que enfrentar um homem que estava pronto para destruir toda a sua casa. O Senhor sabe o que Ele está falando aqui. Às vezes é mais fácil ela ter ido lá em Nabal e falar assim: eu não quero mais ficar casada com você. Olha o que você fez. A nossa casa vai ser destruída por causa daquilo que você fez. Não, queridas. A Bíblia fala que naquele momento ela se colocou na brecha e ela foi até o inimigo. E pela graça, bondade e misericórdia de Deus, porque Abigail era uma mulher sensata, formosa e que edificava, ela fez com que o inimigo desistisse de destruir a sua própria casa. Uau! Versículo 36. Voltou Abigail a Nabal. Gente, escuta isso. Voltou Abigail a Nabal. Eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre e ele, já muito embriagado, pelo que não lhe feriu coisa alguma, nem pouco nem muito, até ao amanhecer. Queridas, Abigail, ela não aproveitou quando Nabal estava bêbado. Abigail, ela não aproveitou a parte fraca de Nabal. Abigail, ela não julgou ao ar, sabe? Escuta bem o que eu tô falando para vocês. Escuta, gente. Eu amo o Espírito Santo, por isso que eu dependo dele mesmo. Veja bem. Diante do inimigo, ela literalmente falou quem Nabal era. Ei, Nabal, não liga para o que ele fez. Ele é como o nome dele é. Agora, aqui nessa situação, onde Nabal estava totalmente à deriva, ele já estava bêbado, ele estava embriagado. Abigail, ela podia ter feito um monte de coisa. Olha lá, aquele cara bêbado, aquele cara embriagado, que não sei o que tem, que não sei o que tem. Não, querida, Abigail não fez nada. A Bíblia fala que Abigail esperou amanhecer. A Bíblia fala que Abigail não agiu enquanto aquele homem estava bêbado. Mas, pelo contrário, ela esperou amanhecer. E aqui fala, quando Nabal já estava livre do vinho, a sua mulher contou para ele todas as coisas. Uau, que mulher! Oxe, cantas orialalabás. Que mulher! E quando ela contou para ele tudo o que ela fez, o coração de Nabal amorteceu. E ficou ele como pedra. Porque a sabedoria daquela mulher constrangeu aquele homem. E versículo 38 diz assim, escuta isso. Passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Não foi Abigail que feriu Nabal. Não somos nós que fomos levantadas para ferir outras mulheres. Nós não fomos levantadas para apontar o dedo para o nosso marido. Sabe por quê, querida? Porque mesmo numa posição divorciada, se você é aquela mulher que ficou olhando as brechas do seu ex-marido para expor ele, você está atrasando o processo na vida dele.
Aqui fala que passados uns 10 dias, o próprio Deus feriu a Nabal e ele morreu. Querida, em nome de Jesus Cristo, se você é uma mulher divorciada, para de ficar de olho nas fraquezas do seu marido para ferir ele. E se posiciona no Senhor. Deixa a força do Senhor operar na sua fraqueza e não fique expondo a fraqueza do outro. O Senhor feriu a Nabal. Quem tem autoridade para ferir ou deixar de ferir é o Senhor, querida. Não é você. Quem você está ferindo? Que direito que você tem de ferir Séries, mas me feriram? Querida, eu sei que te feriram, mas o erro do outro não te dá liberalidade para errar. Porque se você errar como o outro errou, você vai se tornar igual a ele. Igualzinha a ele. Saia desse lugar. E ouvindo Davi que Nabal morreu, Davi virou e falou assim: bendito seja o Senhor. O Senhor pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi mandou-nos a ti para te levar por sua mulher. Então Abigail se levantou, se inclinou com o rosto em terra e disse assim: eis que a tua serva é criada para lavar os pés do meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que assistiam. Olha que coisa mais linda, gente. Escuta isso aqui. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com 5 moças que ela assistia. E ela foi para junto de Davi. Abigail não era qualquer uma. Ela tinha posses. E mesmo com posses, a Bíblia fala que quando Davi mandou chamar ela, ela colocou o rosto em terra e ela virou e falou assim: eis aqui a tua serva, a tua criada, para lavar os pés do meu Senhor. Querida, não deixa aquilo que você tem de posse na terra te impedir de dobrar o seu joelho, de andar em humildade diante de tudo aquilo que Deus determina no céu. Não deixa, não deixa. Que tudo aquilo que o próprio Deus te acrescentar na terra não te leve a levantar o teu nariz, querida, mas te leve a viver com o rosto em terra, sabendo que você é serva, sabendo que você é criada. Tá? E Davi aqui, sim, ele se alegrou. Ele se alegrou com aquilo que Deus fez. Ele se alegrou. Mas eu quero terminar. Eu quero terminar aqui com um versículo que vai alinhar o nosso coração. Tô achando. Gente, é lindo o que o Espírito Santo de Deus faz. Eu fico impressionada quanto que é bom, sabe, depender dele. Aleluia. Provérbios 24, 17 e 18. Nós vamos terminar. Provérbios 24, 17 e 18. Diz assim. Tá todo mundo aí, gente? Tá todo mundo aí? Vamos terminar com Provérbios 24, versículo 17 e 18. Diz assim: quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Eu vou ler em outra versão, não sei se vai estar, mas eu vou tentar ler em outra versão mais clara. Talvez você não esteja entendendo. Não se alegre quando seu inimigo cair. Não exulte quando ele tropeçar. Pois o Senhor se desagradará disso e dele desviará
a sua ira. Queridas, deixa eu te falar algo sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque é do teu coração que procede as fontes da vida. Que você possa mesmo pedir ao Espírito Santo de Deus que alinhe o teu coração com o coração dele nessa manhã. Que você possa, pelo poder do nome de Jesus Cristo, entender que a única pessoa que precisa mudar hoje é você. Que você possa entender nessa manhã que o domínio é próprio. E a única pessoa que você precisa esquadrinhar o coração e procurar as feridas, procurar os erros, essa pessoa é você. Que você não seja aquela mulher que fica procurando a fraqueza do outro para feri-lo, mas que você possa, pelo poder do nome de Jesus Cristo, entender que tudo é a partir de mim, é a partir de você. E quando você se coloca nesse lugar de entender que tudo começa aqui, no meu e no seu coração, tudo vai mudar. Quantos ensinamentos que o Senhor nos trouxe essa manhã. E eu posso te falar algo, a maioria deles, revelação do alto. O Senhor tem me ensinado a depender dele para ensinar. O Senhor tem me levado para um lugar onde eu seja a boca de Deus e não ser uma boca que simplesmente espalha o que eu sei. Querida, vai além disso. O Senhor não te chamou para ter conhecimento. O Senhor te chamou para carregar o Espírito Santo dele, se alimentar da palavra e a partir da palavra deixar ser boca de Deus para aquilo que ele quer fazer em você e através de você. Vamos orar? E eu quero te pedir algo antes de orar. Eu queria te pedir que vocês pudessem, se vocês aí pudessem compartilhar, sabe? Nós estamos passando um momento bem difícil, gente, no Mulheres Ensinando Mulheres. Um momento onde o Senhor está liberando tantas coisas, tanto conteúdo, e nós estamos numa posição que a gente não está tendo recursos para produzir livros, para imprimir mais Bíblias, para ajudar as pessoas, que é o que a gente faz. O Mulheres Ensinando Mulheres é uma agência missionária e nós estamos no momento sem recursos da terra, porque os recursos do céu estão sendo abertos sobre nós de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural. E eu sei que quando ele libera os recursos do céu e da terra estão escassos, é porque nós precisamos pedir ajuda e falar: me ajudem, Séries, como que eu te ajude? Faça essa página conhecida, poste lá os livros, compre livros, nos abençoe, sabe? Porque essa agência missionária, ela tem o desejo de levar a palavra de Deus de uma maneira revelada aqui, de Belo Horizonte até os confins da terra, de uma maneira que essa palavra possa alcançar todo aquele que crê e não aquele que tem condições. Então faça essa palavra conhecida. Eu também vou estar colocando ela ali no YouTube. Dispara essa palavra, porque ele também é um meio de monetização. Mas nos ajude a levar cura, libertação e salvação em nome de Jesus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por tanto derramar do Senhor. Obrigada por tanta graça, por tanta bondade e por tanta misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Pai, o que eu quero te pedir, Pai, é que o Senhor nos dê coração assim, que o nosso coração seja um terreno bem fresco, bem fofo, para que tudo aquilo que o Senhor liberou sobre nós essa manhã possa produzir frutos. Que o Senhor nos dê uma mente de Cristo para guardar tudo aquilo que nós precisamos guardar. E que essas palavras possam mesmo ruminar em nós, para que elas possam continuar levando vida, como ela trouxe vida para nós aqui essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Meninas, se Deus quiser, eu vou falar aqui, dos dias 19 ao dia 21, nós vamos ter a primeira conferência na igreja, Vida por Vidas, primeira conferência ali na igreja. No final, agora do mês, vamos estar lançando um livro novo. Em abril, vamos estar lançando uma Bíblia nova, por sinal maravilhosa. E em breve, nós vamos também estar abrindo uma outra turma ali do universo feminino. Então, a gente está recebendo muita porção do céu. Estou trabalhando demais, gente. Estou trabalhando demais. Mas eu preciso de vocês para trabalhar junto comigo, para que isso possa ser assim, entregue, dissipado mesmo, em nome de Jesus Cristo. Vocês compram os livros no meu site, eu vou colocar, fica aqui na bio,
E eu também eu vou colocar nos stories para você. Beijo no coração de vocês. A palavra vai mais tarde também para as nossas comunidades. A Miriam sempre coloca o PDF lá gratuito e bora lá. Beijo, fica com Deus.